O outro grupo terrorista que nós vamos falar é aquele mais famoso nos últimos tempos, onde utilizava de recursos cinematográficos para causar o terror. Produções hollywoodianas mostrando pessoas sendo decapitadas, sendo jogadas em fossos, sendo, absurdos. Jornalistas renomados sendo filmados no meio do deserto, sendo decapitados. É o Estado Islâmico. O Estado Islâmico também é conhecido como Daesh. Guarda esse nome. Ai, Jean, eu não sei escrever isso. Você é louco. Ó, Daesh. Daesh. Tudo bem? E para os Estados Unidos e Europa, o ISIS. O ISIS. Um grupo jihadista, sunita, ortodoxo e wahhabita. Guarda isso. Qual é a característica religiosa do Estado Islâmico? Sunita, bem extremo, ortodoxo, também sobre o olhar da Sharia, que eu já comentei para vocês, o direito islâmico, e o wahhabismo. O que é o wahhabismo, Jean? É uma corrente dentro do Islã também radical, que profetiza o monoteísmo puro. É Allah, Allah e Mohammed. Só. Não existe mais ninguém para o wahhabismo. E as palavras de Allah foram escritas por Mohammed. E essas leis têm que ser colocadas em vigor. O Estado Islâmico ele tinha um objetivo: formar um califado islâmico em todo o Oriente Médio. E os caras são parceiros. Os caras são parceiros. Você sabia que o Estado Islâmico trocou uma ideia com o Boko Haram? Isso mesmo. Sentaram, falaram: "Ei, Boko, beleza, cara? Vamos formar um califado nervoso, saindo lá do Oriente Médio, passando por toda a África." O Boko falou: "Pô, mano, tamo ligado aí, ISIS, vamos fechar." E esses dois grupos terroristas, quando eles estavam mais ativos, eles, pensaram em criar um grande território sobre a lei da Sharia, um grande califado islâmico. Esse califado islâmico ia ser governado por uma pessoa que foi nomeada por Allah. Quem é essa pessoa? Abu Bakr al-Baghdad. De novo, Abu Bakr al-Baghdad. Ele mesmo falou: fui escolhido por Allah para liderar o povo muçulmano de fé na conquista dos territórios que estão sendo influenciados pela cultura ocidental. E o Estado Islâmico começa a se articular no norte do Iraque. Tá, Gia, mas de onde veio esses caras? Esses caras apareceram assim do nada, trocou uma ideia lá no bar e falou: vamos fundar um grupo terrorista? Não. O que eu falei pra vocês? Que quando a Al-Qaeda perde força, ela se fragmenta, não se fragmentou? E uma parte era a Al-Qaeda do Iraque. E dentro dessa Al-Qaeda do Iraque tinha uma galera que tretou. Falou: não, a Al-Qaeda não tem que tomar outro posicionamento, Al-Qaeda. Tá? Ó, gente, tem que tomar outro posicionamento e tal. Vocês estão seguindo a vibe lá do Osama. Osama já se foi. Aí um grupo que pertencia a essa Al-Qaeda do Iraque se desvencilhou. Se falou: ó, valeu, tô fora, vou fundar o meu grupo terrorista. Se desvencilhou e se associou a uma outra galera. Tinha uma galera perdidona, radical ali no Iraque, também não gostando da presença estadunidense ali, né? E falou assim: ó, pô, galera, vamos aí, vamos se juntar, vamos fundar aí um grupo mais forte. Se a gente ficar dividido, as coisas não vão dar certo. Aí, a Al-Qaeda do Iraque juntou com outros radicais e formaram o Estado Islâmico. No momento que eles ocuparam o norte do Iraque é rico em quê? Petróleo. Cidade de Mossul, uma das cidades mais produtoras de petróleo do Iraque. O Estado Islâmico
conquista esses poços de petróleo e começam a comercializar no mercado ilegal, ganhando dinheiro. E com isso ele financiava a compra de armas, financiava o terrorismo na Europa, financiava a ocupação territorial. E o Estado Islâmico foi ganhando raízes. O Estado Islâmico tinha... Agora ele perdeu força, ainda existe, tá? Toma cuidado com isso, não acabou o Estado Islâmico, tá? Não acabou. O Abu Bakr al-Baghdad, ele morreu, tá? Esquece, deixa isso aqui, morreu. O seu vice também morreu, mas ainda o Estado Islâmico existe. Calma que eu vou falar, tá? Mas o Estado Islâmico, quando ele estava no auge, ele tinha o quê? Redes de conexão na Europa. Muitas pessoas deixaram suas famílias e foram lutar a favor do Estado Islâmico. Até brasileiros foram lutar a favor do Estado Islâmico. O Estado Islâmico apoiava até outros grupos terroristas de outras regiões, da Chechênia, que a gente já falou em aula aqui, a luta da Chechênia pela independência contra a Rússia. Tá? Então era um grupo muito forte. É só ver as produções cinematográficas que eles faziam. Tá, quando o Estado Islâmico ele conquistava um território, o que ele fazia? Primeiro, conversão ao Islã sunita. Olha que barbaridade. Se ele encontrasse um xiita, e falasse, xiita, você não profetiza como se deve o Islã. Você tem que, cara, ter outro posicionamento religioso. Cara, mas ele é islâmico. Mas ele não era sunita, ele era xiita. Então ele tinha que ter um posicionamento igual xiita. Teve vários xiitas que foram mortos porque não estavam profetizando a religião sobre o olhar sunita. Cristãos coptas, curdos, alauítas, yazidis, que são minorias que vivem nessa região do norte do Iraque em direção ao leste da Síria. Cara, um genocídio. Eles tinham muito poder militar. E outra, o país vizinho à Síria estavam em frangalhos por conta da guerra da Síria. Então o Estado Islâmico falou assim, pô cara, tá tranquilo, tá favorável, vamos invadir essa Síria. Tem ninguém, ó, tá um regaço, tá uma treta só, vamos aumentar o nosso território conquistado, vamos ocupar toda a Síria. Foi aí o erro do Estado Islâmico. Por que, Jean, o erro? Porque no momento que ele ampliou a sua conquista territorial, começou a cutucar outros países. Os Estados Unidos passou a ver o Estado Islâmico, que antes não era nenhum problema para os Estados Unidos, como um problema. A Rússia também via o Estado Islâmico agora como problema. A Turquia via, do Erdogan, via o Estado Islâmico como problema. E o Estado Islâmico tava com o peito, cara, ó, tô podendo, tô mandando. E aí vem toda a derrocada do grupo terrorista. Uma das principais marcas do Estado Islâmico, muito triste, é a destruição de patrimônios, cara, da humanidade. Cidades inteiras, como a cidade de Palmira, a cidade de Edra, foram destruídas pelo Estado Islâmico. Destruídas. Por quê? Qual que era a visão? Culto apenas de Mohammed e de Alá. Não poderia ter divindades. Então essas cidades foram bombardeadas, cara. Deixou rastro de destruição o Estado Islâmico.